فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر والرفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الغرباء وخير الخلائق بعد أنبيائه. أما بعد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رؤيا عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجناز وتشميت العاطف وإبرار المقسم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, caríssimas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, expressar louvores e gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de cá presente estarmos com o único objetivo de adorar simplesmente a Allah subhanahu wa ta'ala. E que as saudações da nossa parte e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramados ao selo da profecia, à misericórdia de toda a humanidade. E não só esta saudação e as bênçãos de Allah sejam extensivas para os seus companheiros, suas esposas e a todos aqueles que vierem abraçar esta nobre causa da expansão do Islã até ao último homem. Insha'Allah, para hoje eu aqui vou deixar algumas recomendações que o Nabi Karim alayhi salatu wassalam deixou a respeito da visita ao doente. Visitar um doente. Isto é algo de lamentar na sociedade que a gente vive hoje. É algo triste que poucas vezes é notória esta atividade, então este ensinamento que o Nabi Karim alayhi salatu wassalam deixou para todos aqueles que o seguem. Prezados irmãos e estimadas irmãs, infelizmente nós estamos numa sociedade que cada um de nós simplesmente se preocupa com a sua pessoa. Ninguém está preocupado com a situação da vida de outra pessoa. E não só é mais triste ainda quando isso se trata de um muçulmano para outro muçulmano. Visto que Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz num do seu hadith, narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, na qual Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: Haqqul muslim ala al-muslim khams, que os direitos de um muçulmano para outro muçulmano são 5. Quer dizer, um muçulmano tem um direito sobre outro muçulmano. Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse 5. Abu Huraira radiyallahu anhu, ele menciona os direitos que Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse que um muçulmano tem para com outro muçulmano. Abu Huraira disse que Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse, o primeiro direito que o muçulmano tem para com outro muçulmano é Raddu salam, responder o salam de um irmão muçulmano. Se alguém te saúda, então você tem a obrigatoriedade de responder o salam que esse irmão deu a ti. E foi ainda mencionando uma das coisas que Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse que é um direito de um muçulmano para com outro muçulmano é o tashmit al-atif. Quando um irmão aspirar, não é dizer que yarhamkallah. Este é um direito de um muçulmano para com outro muçulmano. E foi mencionando ainda Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse que outro direito que um muçulmano tem para com outro muçulmano é o atibar al-janaz. Quando a gente escutar, vemos na nossa vitrina, está escrito que faleceu fulano, filho de fulano, janaz é hora X,
a nossa obrigatoriedade de nós acompanhar o janazah desse irmão muçulmano. Este é um direito de um muçulmano para outro muçulmano. A outra coisa que Nabi Karim alayhi salatu wassalam menciona como direito de um muçulmano para outro muçulmano é Iyadat al-Marid, que tem a ver com o nosso tópico, Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz que o muçulmano tem este direito sobre outro muçulmano que é Iyadat al-Marid, visitá-lo quando este estiver enfermo. Quando este estiver doente, então é um direito do muçulmano visitar a ele. E por fim, Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: "Wal-jabat ad-da'i", aceitar o convite que um irmão muçulmano for a te dar, você deve aceitar. Independentemente da classe, do nível da pessoa, se esta pessoa convidou a ti, então você deve aceitar o convite deste irmão. Este é um direito de um muçulmano para outro muçulmano. E hoje, infelizmente, nós estamos a falhar e nós estamos a ver o nosso Islã a ter um declínio. O nosso Islã hoje está a ter um declínio porque nós, infelizmente, deixamos de cumprir aquilo que Nabi Karim alayhi salatu wassalam ensinou-nos para que a gente pudesse cumprir. Uma das coisas, prezados irmãos, quando a gente deixa passar um dos ensinamentos de Nabi Karim alayhi salatu wassalam, isso surte efeito primeiro na nossa vida, depois surte efeito na nossa religião. Surte efeito na nossa religião. Uma das coisas que Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz, não tem a ver com o todo, Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: "La tadkhulul jannat hatta tu'min". Nenhum de vós entrará no Jannat. Nenhum de vós entrará no Jannat até que vocês tenham imã. Até que vocês tenham imã. Só nesta ocasião vocês vão entrar no Jannat. E Nabi Karim alayhi salatu wassalam não parou por aí. Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: "La tu'min hatta tahabba". E nenhum de vós vai ter imã sem que você tenha amor por outra pessoa. Sem que você traga amor dentro de si para outra pessoa. Só assim é que você vai ter imã. E este amor, prezados irmãos, qual é? A gente hoje desprezamos, deixamos passar todo o direito que o muçulmano tem para conosco, nós deixamos passar. Que amor a gente está a apresentar? Que amor a gente está a apresentar para este irmão? Que amor a gente está a apresentar para esta irmã? Se nós, o direito que ele tem, ou o direito que nós temos sobre ele, nós não estamos a cumprir. E Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: "Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tatahabbatum". Vós, meus companheiros, ou vós, meus sahabas, eu trago para vocês um negócio. Vocês querem que eu vos indique algo? Se vocês forem a fazer esta coisa, vocês irão se amar mutuamente? Vocês irão se amar entre vós? Então os sahabas disseram que sim, porque eles eram pessoas curiosas, gostavam de aprender. Então Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz: "Afshu salam bainakum", difunda o salam entre vós. Este também é um dos direitos do muçulmano para todos. Se a gente for a ver, alguém tem um impacto conosco, alguém não fala conosco, mas diariamente a gente encontra ele, a gente não evita dar salam a ele. Possivelmente, pouco aos poucos, aquela raiva vai sair dentro do seu coração. Então, quando a gente deixa passar um direito que a gente tem sobre outro irmão muçulmano, então a gente, prezados irmãos e estimadas irmãs, a gente vai ver, por menos na nossa vida, algumas coisas não vão andar bem. E não só na nossa vida, a gente vai denegrir o nosso Islã. Falando do todo, visitar ao doente, prezados irmãos, é triste. Se a gente hoje sai, escuta que temos um irmão que está internado no hospital central, um irmão muçulmano está internado no hospital central. A gente sai hoje, vai fazer visita a ele. Se a gente entrar na sala onde o paciente estiver, nós vamos ver pessoas de outras religiões, estou a falar cristãos, judeus, estão lá dentro. E eles não só estão lá por causa dos irmãos, eles fazem aquele movimento, por quê? Porque eles entendem que por causa desse movimento a gente vai ganhar o coração desta pessoa. E esta pessoa, um muçulmano está internado, ele passa o seu tempo de internato sem que receba a visita de nenhum muçulmano. E está lá um cristão, que está diariamente lá, a divulgar a sua religião, a expandir a sua religião. Este muçulmano, depois de ter para lá, o seu imã baixa de nível. O seu imã baixa de nível. Nós estamos a enfrentar isso diariamente. As pessoas dizem que eu fiquei doente, mas os meus irmãos muçulmanos não tiveram coragem de me visitar.
não tiveram coragem de me visitar. Que humanidade nós temos? Então eu prefiro ser um cristão, porque quando eu estava lá no hospital, a maior visita eu quero receber a de um cristão. Então, pouco aos poucos, nós somos motivo de algumas pessoas deixarem o Islã. Nós vamos criticar por causa do imã, vamos dizer que é fraqueza do imã. É fraqueza do imã, sim, mas o imã, quanto que o imã sobe, é quando a pessoa está inclinada na obrigação das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está a ver diariamente, se for doente um irmão muçulmano, está a ver em casa dele, a casa está recheada de irmãos muçulmanos, estão a fazer isso, estão a fazer aquilo. Até as pessoas de outra religião ficam com inveja. Ficam com inveja desta religião e dizem, não, esses irmãos são unidos. Esses irmãos são unidos. Mas você hoje tem um irmão muçulmano, você faz com ele falar diariamente. Faltou hoje no máximo, faltou amanhã, faltou depois de amanhã, mas nós não estamos preocupados em saber o que está a acontecer com ele. Depois de 3 meses a gente encontra ele, está com irmãos que estão, como deixou de vir no máximo, o irmão responde que eu fiquei doente tanto tempo, não vi nenhum de vocês a virem me visitar, então é que eu recebi tanta visita. E, prezados irmãos, quando é uma visita, ou então, quando é uma visita de uma religião oposta, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem o máximo de difundir a sua religião. E você encontra que seu irmão está fraco. Eles vêm diariamente, estão a fazer aquilo. Seus irmãos, alhamdulillah, mashallah, estão com o imã alto, mas não conseguem te visitar, não conseguem fazer aquilo e aquela outra coisa para você. Imaginemos nós no lugar deste irmão. E, prezados irmãos, no dia da Qiyama, seremos perguntados. Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz no hadith, narrado por Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ele diz que, fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawma al-Qiyama, que Allah subhanahu wa ta'ala no dia da Qiyama, ele vai dizer, ele vai chamar o servo, ele vai perguntar a ele, Ya Ibn Adam, maritu, falam ta'udni, o filho de Adam, o homem, eu fiquei doente e você não foi capaz de me visitar. Então o homem vai ficar questionado, vai ficar parvo, ele vai perguntar, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Allah, como eu seria capaz de visitar a ti, se tu és o Senhor dos universos? Como eu seria capaz de te visitar, se tu és o Senhor do mundo? Então Allah subhanahu wa ta'ala a resposta vai dizer, Ama alimta anna abdi fulanan marda falam ta'udhu. Você não teve informação, você não soube que o meu servo, fulano, ele ficou doente, falam ta'udhu, e você não foi capaz de o visitar? Você não teve informação que fulano X ficou doente e você não foi capaz de o visitar? Ama alimta annaka law udtuhu lawajadtani indahu. Se tu soubesse e fosse visitar a ele, encontraríamos junto dele. E Allah subhanahu wa ta'ala vai questionando, ele vai dizer, Ya Ibn Adam, istata'amtuka falam tuti'ni. O filho de Adam, o homem, eu pedi a ti algo de comer e você não foi capaz de me dar algo de comer. O filho de Adam vai dizer, Ya Rabbi, kaifa utu'imuka wa anta rabbul alamin. Tu Allah subhanahu wa ta'ala, como haveria eu de dar-te de comer enquanto que tu és o Senhor dos mundos? Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, Ama alimta annaka stata'amta abdi fulanan. Você não soube, ou então não veio aqui o meu servo fulano, pediu a ti de comer, e você não foi capaz de dar de comer. Se tu tivesses dado a ele de comer, então eu estaria junto dele. E Allah ainda vai dizer, o filho de Adam, o homem, pedi a ti de beber, eu pedi a ti de beber. Então o homem vai dizer com Allah, como eu haveria de dar de beber, enquanto tu és o Senhor dos mundos? Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, você não soube que o meu servo fulano chegou aqui um dia, pediu-te algo de beber e você não foi capaz de dar o de beber. Se tu tivesses dado o de beber, então encontraríamos junto dele. Então, prezados irmãos, nesta situação nós estamos onde? Estamos no Qiyama, estamos no campo de ajuste de conta. E lá, prezados irmãos, não haverá retorno. Não haverá retorno. Quantos irmãos muçulmanos a gente escuta ele que está doente e a gente deixa passar?
A gente hoje olha mais para o nível social das pessoas. Para o nível social das pessoas. É vizinho Abdulrazak, vai, quando ir para lá vai começar a me pedir quer sumo, não quer bolacha, ou não, é para ter aquele refresco. Então, vale a pena eu não ir para lá. Vale a pena eu não ir para lá. Quem está doente? Esse é o Margi. Esse é o Margi. Quando eu ir para lá não vou pedir nada, eu vou para lá, vou visitar ele. Então, hoje, a gente faz, então, inventa esse tipo de desculpas. A gente inventa esse tipo de desculpa. Mas no dia da Qiyamah será um peso na nossa consciência. Quando Allah subhanahu wa ta'ala estiver a nos questionar e a gente olhar para trás, não termos saída. A gente olhar para frente, não ter saída. Olhar para os lados, não termos saída. Com simplesmente algo que a gente deixou passar no dunya, são 2, 3, 4 minutos, você chegou, visitou teu irmão, assalamu alaikum, meu irmão, ouvi que estás incomodado, o que sente, isto e aquilo, que Allah subhanahu wa ta'ala deu a shifá, você foi embora. São coisas assim. Então a gente acha que eu hoje estou para a casa de fulano, aquele vai como às vezes ri que não cai bem em casa dele. Como eu faço às vezes meus buscados, pequenos buscados, então ele vai começar a me dizer que desde manhã não almocei, eu desde manhã não me atapechei, agora se está a entrar o horário de jantar, nem sei se vou comer no jantar. Então vou esvaziar meu bolso com ele. Vou esvaziar meu bolso com ele. E a gente acaba sentando em casa, relaxando. Mas no dia da Qiyamah seremos questionados a respeito. E não só, prezados irmãos, vejamos, Nabi Karim alayhi salatu wassalam mostra-nos a virtude, o baraka que tem, o que a pessoa ganha por visitar um doente. O baraka que a pessoa tem por visitar um doente. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, Ali radiallahu ta'ala anhu, ele diz que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diz que o muçulmano, então nenhum muçulmano sai em direção à casa de um muçulmano com o propósito de visitá-lo quando ele estiver no inferno, no período da manhã. Então quando ele chega, prestes a visita no período da manhã, então 70 mil anjos, eles pedem a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão a favor deste homem até ao entardecer. E se esta pessoa vai no período da tarde, 70 mil anjos fazem o doar a pedido de perdão a este homem até amanhecer. Até amanhecer. E nós, prezados irmãos, não temos tempo suficiente de pedirmos perdão dos nossos pecados. Não temos tempo. E se a gente pede, ficamos na dúvida se será que Allah aceitou. Vejamos, prezados irmãos, o barakah de pessoa sair e visitar um irmão doente. E visitar um irmão doente, são anjos que estão a fazer doar a favor deste irmão. São anjos, criaturas puras, que estão a fazer doar a favor deste irmão. Mas nós, infelizmente, não criamos este amor dentro de nós para os nossos próprios irmãos. Para os nossos próprios irmãos muçulmanos. Que Nabi Karim alayhi salatu wassalam disse que um muçulmano é irmão de outro muçulmano, independentemente da classe, do nível, do estatuto, só para vocês verem a humanidade do Islã. Você é um moçambicano, saiu aqui, foi para Makkah, foi para a China, foi para o Egito, foi para o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para qualquer um que vocês forem encontrar, a pessoa vai responder, qualquer muçulmano que forem encontrar, vai responder wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E ele vai ter na sua consciência que este é um irmão muçulmano. Que este é um irmão muçulmano. Então, hoje a gente olha que não, ele não é irmão de sangue, o Islã só ficou assim, então acabamos violando alguns direitos que nós temos sobre esta mesma pessoa. E é triste, é algo muito triste, é algo que deve ser corrigido com muita urgência. Porque nós, prezados irmãos, cada um de nós, as suas ações que ele faz, não tem certeza se as ações estão sendo feitas por Allah ou não. A gente faz nosso doa, mas a gente não sabe se esse doa está sendo feito por Allah ou não. A gente faz muitas outras ações, e a gente até reclama que eu pedi coisas X, mas não está a dar certo. Pedi coisas X, mas não está a dar certo. Mas nós, só por sairmos de nossa casa, no período de manhã, fomos visitar alguém que está doente, temos anjos lá a pedirem perdão a nosso favor até ao entardecer. Fomos no período da tarde, visitamos o doente, temos lá os anjos a pedirem perdão para nós até ao amanhecer.
até ao amanhecer. Quem está a pedir dua para nós são anjos, prezados irmãos. São anjos que estão a pedir perdão para nós. Nós, prezados irmãos, temos vizinho que fica doente, até Allah subhanahu wa ta'ala decidir levar a ele deste dunya. Só nós somos surpreendidos que ouviu, fulano X perdeu a vida. Ah, estava doente, quê? Não, estava na cama há um mês, ou estava na cama há 2 anos. Eu não sabia, mas é nosso irmão, é nosso vizinho. O que nós iremos responder para Allah subhanahu wa ta'ala? O que nós iremos responder para Allah subhanahu wa ta'ala? E a realidade está a acontecer. A realidade está a acontecer. Hoje nós podemos falar que não é possível, mas nós sabemos, na nossa mente nós sabemos que está a acontecer. Eu escuto que fulano X está doente, mas não tenho tempo de ir visitar. Então, prezados irmãos, vamos fazer ou vamos criar esta iniciativa e fazermos pedido a Allah subhanahu wa ta'ala que incuta dentro de nossos corações esta qualidade da humanidade e o amor ao próximo, o amor para os nossos irmãos muçulmanos. Porque cada um de nós precisa sentir o amor do seu próprio irmão. Numa família, quando alguém está numa família, sempre é escusa, sempre a pessoa é deixada de lado. Ele não sente aquela caloria, não sente aquela caloria de seus irmãos. Não sente. E ele diz que eu sou o único que os meus irmãos não olham para mim. Eu sou o único que os meus irmãos não olham para mim. Então, se as pessoas criam este ambiente, lá no X está doente, saem 5, 6 pessoas, 5, 6 irmãos, chegam em casa dele, ajudam a fazer algumas tarefas, saúdam ele, preparam ele, deixam ele. O irmão não consegue fazer banho, as pessoas ajudam ele, dão um banho, deixam ele a descansar. As pessoas saem, o que a pessoa vai ter dentro de si. E cada um de nós, se estivesse naquela situação que o irmão está, ou então naquela situação de doença, em que nós seremos incapazes de fazer algumas coisas, e nós recebemos nossos irmãos a fazer aquilo para nós, o que nós iremos sentir dentro de nós? O que nós iremos sentir dentro de nós? Eu já vi, prezados irmãos, alguém estar doente numa família, mas os seus próprios irmãos de sangue não estarem preocupados com ele, mas a religião trabalhar para com ele até a pessoa recuperar, a pessoa dizer que não, isso aqui é religião. Meus próprios familiares não tiveram coragem disso, a gente também escuta isso. Algumas religiões também a gente escuta que fulano, eu fiquei doente, mas meus irmãos não tiveram tempo de me acompanhar. Mas vinha o irmão X que me levava para o hospital até eu estar nesse estado. Muitas das vezes nós recebemos irmãos também dentro do Islã, também trazem essa desculpa, que eu fiquei doente, mas a minha religião não foi capaz de me visitar. Estamos a ver isso, estamos a receber irmão no Islã. E se a gente recebe irmão no Islã, que veio com essa desculpa, imagina também os nossos irmãos que não estão sendo visitados. Para onde estão aí? Para onde esses irmãos estão aí? Eles estão a ser no Islã. E o principal culpado de algumas pessoas deixar o Islã sermos nós. E no dia de Qiyamah sermos questionados porque o irmão X deixou o Islã. E neste dia, prezados irmãos, é um dia em que, mesmo que você tenha a resposta para dar, mesmo que você tenha que tipo de arrependimento, você não tem como se escapar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a vida. E nesta mesma vida, Allah subhanahu wa ta'ala deixou-nos aqui como se fosse uma escola. Então, aqui nós aprendemos e aperfeiçoamos. Aprendemos e aperfeiçoamos. O resultado, prezados irmãos, iremos encontrar no dia do julgamento. O resultado de tudo que a gente está a fazer, iremos encontrar no dia do julgamento. Sobre o qual, quando alguém ser dado o seu livro, ele vai chorar, ele vai lamentar bastante. Ele vai lamentar bastante de ter recebido seu livro, ele vai ver suas ações e vai ver o tempo que ele perdeu sem praticar essas ações, essas boas ações. Essas boas ações, ele vai se arrepender. E nem vai só esperar o dia de ser dado o livro. No momento em que ele está a partir, Allah subhanahu wa ta'ala manda o Malak al-Maut, o Malak al-Maut está a tirar a alma, ele nesse momento ele vai pedir ao Allah, dê-me um instante para eu voltar para fazer boa ação. Para eu fazer boa ação. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deixou 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60,
70 anos. Alhamdulillah, alguns chegam a 80 anos. Mas, durante este todo o período, no momento em que Malakul Maut está a tirar a tua alma, você está a pedir para Allah, retarda mais, eu só quero 1 segundo para eu fazer boa ação. Vai pedir 1 segundo, mas você teve 90 anos. Vai pedir 1 segundo. Por quê? Porque naquele momento você vai valorizar o tempo que você perdeu. Vai saber valorizar o tempo que você perdeu sem fazer boas ações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a tudo aquilo que a gente acabou de escutar e que possamos pôr em prática e tenhamos esse sentimento dentro de nós. Tenhamos esse sentimento de amor e humanidade dentro de nós para com outro muçulmano, porque assim, prezados irmãos, nós teremos, não só iremos ganhar benefícios aqui na dunya, assim como teremos bom resultado na vida do além. Por aqui termino. Wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.